Vocês não imaginam a quantidade de e-mails que aqui na família Nós da Questão eu recebo com a mesmíssima situação. Eu tenho medo de dirigir, eu não consigo tirar minha carteira de motorista, eu não consigo ir para um trânsito mais pesado. Ou seja, as pessoas têm muita dificuldade com a direção. Você sabia que isso tem um nome? É amaxofobia. Agora você deve estar se perguntando, no título ele botou dirija sua vida e agora está falando de dirigir carro? Será que as duas coisas não estão ligadas? Quer descobrir mais a esse respeito? Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! Vamos começar deixando uma coisa clara. Ter medo de dirigir não é uma coisa unifatorial. Há muitos fatores que podem provocar isso. Por exemplo, ter passado muito tempo sem dirigir, ter ficado inseguro. Na infância, ter tido alguém na família que tinha muito medo de dirigir. Ter vivido algum grande acidente automobilístico. E por aí vai. As situações são inúmeras. Agora, você às vezes pode dizer, eu não passei por acidente automobilístico, na minha família todo mundo dirigia, eu nunca tive nenhum problema com isso, nunca me fizeram medo a esse respeito quando eu era criança. O que é que há que dirigir é tão complicado para mim? É que às vezes dirigir é um símbolo de conduzir a própria vida. Sabe por quê? Porque quando você dirige um carro, você se torna uma pessoa, entre aspas, livre. Você pode se levar, você pode se locomover, você não precisa esperar que o outro lhe carregue, você ganha uma autonomia, você decide a direção e isso tudo inconscientemente remete a fazer escolhas na própria vida. E quando eu faço escolhas na minha vida, eu dirijo a minha vida. Então você que tem muitos problemas para dirigir e que não encontra nada muito traumático a esse respeito, vá por mim. Algo dentro de você está se colando a ideia de eu não posso ser tão dono ou tão dona da minha vida ao ponto de escolher meus caminhos, minhas rotas, minhas direções, onde eu quero ir, porque é assustador. Porque se eu escolher o caminho, pode ser que eu bata, pode ser que eu quebre a cara, pode ser que eu sofra um acidente. Para, bebê! Para! Tá dando para entender a analogia que eu quero fazer do como às vezes dirigir fala inconscientemente de direções que eu preciso tomar na minha vida e que me são muito assustadoras? Pois bem, agora se você é essa pessoa, fica a pergunta, e agora? O que é que eu faço com isso? Vamos a algumas diquinhas? Comece trabalhando a sua vergonha de sentir isso. Muita gente morre de vergonha de dizer eu não consigo dirigir. Vamos sair do armário? Quer dizer, nesse caso não é nem sair do armário, né? É sair da garagem mesmo. Então abre essa garagem e mostra para o mundo o teu medo. Porque você não sente isso sozinho ou sozinha. Existem muitas pessoas no mundo que sofrem de amaxofobia por diferentes motivos. Alguns objetivos, outros mais subjetivos. Então, quando eu digo não tenha vergonha, é porque o seu cérebro ele está lhe mandando mensagens, informações que não condizem com a realidade do dirigir, mas que lhe convencem que condizem. Então, por que eu teria vergonha se o meu cérebro está trapaceando comigo? Não precisa. E uma boa forma é começar a assumir isso. Ah, mas aí os outros vão zombar de mim. Aí você mesmo zomba de você também. Ria de você, ache graça. Brinque com isso. Comece a sair da garagem da vergonha. Esse é o primeiro passo. Porque você tem direito a ter suas fobias, a ter seus limites, quer seja porque lhe ensinaram isso, porque você passou por algum grande trauma, ou simplesmente porque dirigir a vida parece muito assustador para você. O segundo passo é aceite o que se passa no seu corpo.
Mais do que aceite no que se passa no seu corpo, viva o que se passa no seu corpo. Entre num carro parado, numa garagem desligado. Sente-se. Pegue na direção do carro, feche seus olhos e se imagine dirigindo numa estrada ou dirigindo numa rua muito movimentada. Se você souber ligar o carro, apenas ligue o carro com ele em ponto morto mesmo e fique dentro do carro ligado, segurando a direção de olhos fechados. E aí comece a observar seu corpo. O que é que acontece com ele? Suas mãos vão suar, o coração vai disparar, você vai começar a ficar sem ar, talvez venha uma aflição, vão começar a vir muitas fantasias. Comece a ouvir seu corpo e suas fantasias. Veja o que é que cada fantasia vai lhe contando e comece a acalmar seu corpo. Sabe quando a gente tem a experiência de ir numa montanha-russa virtual? Quando você bota um óculos de 3D e você pensa que está numa montanha-russa e você sabe que está sentado numa cadeira fixa, mas você sente todo aquele turbilhão da montanha-russa. É isso que eu quero que você sinta, só que em segurança, dentro de um carro de olho fechado, o motorzinho lá ligado, você segurando na direção, imaginando toda uma cena. E aí você vai começar a acalmar o seu corpo. E vai começar a escutar as fantasias que vêm na sua cabeça quando você se imagina dirigindo. Porque aí você vai poder começar a fazer ligações. Essa fantasia se liga ao meu medo de sair de casa, ao meu medo de morrer e perder meus pais, ao meu medo de ficar com alguma sequela de um acidente, ou então a coisas que eu via quando eu era criança. Você vai começar a fazer ligações, mas para isso você precisa das suas fantasias e das suas sensações corporais para que você as acalme. Passada essa fase, uma coisa que você pode fazer é pedir a ajuda de alguém que você confia, que é legal, e dizer: escuta, vamos para dentro do carro comigo e aí a gente vai testar junto todas as funções do carro. Não importa se você já sabe dirigir ou se você não sabe dirigir. Não estamos falando em tirar o carro do lugar. Estamos falando que com alguém do seu lado, o carro fora de marcha, você vai ligar o carro, você vai acelerar, ele não vai sair do canto porque ele não está de marcha. E você vai ouvir o barulho do motor, e você vai ligar os faróis, e você vai ligar o limpador de para-brisa, e você vai buzinar o carro. Você vai começar a experimentar essa máquina, né? Você vai começar a sentir essa máquina viva e novamente o que é que ela traz. Mas dessa vez vai ter alguém legal do seu lado, que quando você começar a ficar muito ansioso ou muito ansiosa com aquilo tudo que você está vivendo, fala para a pessoa: ai meu Deus, isso aqui, isso. E a pessoa vai dizendo: faz assim, faz assado, testa isso, agora aperta aqui esse botão, aproveita, aprende a ligar o rádio, bota um sonzinho, aprende que o ambiente pode ser legal e que dirigir a própria vida não precisa ser algo assustador. Porque confie, dirigir um carro é só colocar uma máquina em movimento. Agora a questão é o símbolo que eu dou a isso. E que símbolo está tendo isso na ligação, na confluência de dirigir a minha própria vida. Depois, sabe o que é que você vai fazer? Você vai pedir para essa pessoa levar o carro para uma rua deserta, uma rua tranquila, e você vai, pela primeira vez, dirigir um carro em linha reta. Nada mais do que um quarteirão de distância, só isso. Nem para trás, nem fazer curva, nem nada. As pessoas, quando querem vencer a amaxofobia, elas tendem a querer fazer coisas grandes. Não precisa, vamos devagar. Então, com alguém do seu lado, apenas liga o carro e experimenta fazer com que ele role para frente alguns metros. E aos poucos você vai aumentando isso numa rua deserta, num lugar tranquilo, que não tenha movimentação, até que você consiga fazer a volta no quarteirão. Quando você conseguir fazer a volta no quarteirão, eu aposto que você terá descoberto muitas coisas a seu respeito,
a respeito do seu medo de dirigir, a respeito do seu medo de viver sua vida, de expandir, de experimentar a liberdade, porque dirigir a própria vida também fala de ser livre. A gente entra na vida pela porta da dependência. Nós somos crianças muito dependentes e a gente sai da vida pela porta da dependência. Quando estamos velhos, nós somos dependentes. Por mais saúde que eu tenha enquanto velho, eu experimentarei a dependência, porque eu terei graus de limitações maiores ou menores, mas eu vou ter. Então, entre essas duas pontas de dependência, existe uma lacuna de autonomia. É esta lacuna que você está vivendo hoje. Então, não perde essa lacuna, porque uma hora ela se fecha. Não gasta o tempo desta lacuna esperando que alguém te leve para os lugares, porque te levar para os lugares te impede, numa boa medida, de dirigir a tua própria vida. Como uma criança precisa ser levada e ela não dirige a vida dela. Como um velhinho precisa ser levado e ele não dirige a própria vida. Será que não é hora de aproveitar essa janela da vida que é tão curta, essa janela chamada autonomia, e começar a dirigir um automóvel? Pense nisso. Tchau, até a próxima!